Você está assistindo Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração. Eu passaria um dia nesse bate-papo, sabe por quê? Porque falar de família, falar do sujeito enquanto é respeitado, é algo que todos nós gostaríamos de ouvir, não é verdade, Rafael? Eu fechei o segundo bloco te fazendo uma pergunta. Se você acredita num Brasil que a gente vai estar bem, que a gente vai pensar que os nossos filhos e que os nossos netos terão futuros melhores. Elusa, eu não só acredito, como eu luto por isso. Eu acho que nós passamos muito tempo indiferente, né, a muitas questões, principalmente na esfera política. Hoje nós vemos um Brasil muito mais politizado do que há 10, 15 anos atrás. Hoje a gente pergunta na rua quais são os jogadores da seleção, quase ninguém sabe. Mas a grande maioria sabe quem são os ministros, quem são os deputados. Gente, isso é verdade, não é verdade? Com certeza. Então, assim, a gente já está vendo uma quebra de paradigma na sociedade brasileira. Isso nos motiva ainda mais, porque existe uma desesperança muito grande, né? Sempre existiu uma desesperança muito grande em dias melhores. Mas eu acredito e luto para que dias melhores venham, ainda que eu morra sem ver esses dias melhores. Eu penso muito nisso. Talvez eu vou viver semeando, mas eu creio que um dia essa semente vai germinar e vai gerar frutos para as outras gerações que talvez eu não veja, né? Nós estamos falando para uma quantidade de telespectador muito grande. Eu gosto sempre de fazer a seguinte pergunta: o que o nosso telespectador pode esperar do Rafael? Veja bem, eu acredito muito na família. Acredito muito na família, acredito muito na mesa, na comunhão de parentes, na harmonia familiar, que é dali que começa a harmonia social. E hoje a gente vê no Brasil que há uma tendência de combater o incêndio das causas, né? O incêndio das causas, não, da consequência dos problemas. E já da minha perspectiva é trabalhar em cima das causas. Então, por exemplo, se as famílias estão com problemas, nós temos que trabalhar famílias. E não esperar o efeito desse problema. É isso daí. Okay. Ou seja, se uma pessoa for buscar um médico, é porque a parte preventiva da saúde falhou. Se a pessoa, exceto em casos adversos, mas se a pessoa for buscar o psicólogo, é porque, de alguma forma, a prevenção, a formação de mentalidade, a resistência à dor, a superação do luto, a paciência, você lidar com as diferenças, isso falhou. E aí isso começa a acarretar problemas, né, que a pessoa começa a buscar mais. E hoje a gente tem visto isso, né, um número crescente de ansiedade, um número crescente de depressão. De suicídio. Isso, porque as pessoas estão pouco preparadas a encarar a vida como ela é, né? Então, eu lembrando, né, há tempos atrás, eu fui um empreendedor social na área de família e a gente tinha um projeto muito lindo, que era um projeto que dava terapia familiar de casais, orientação vocacional aos jovens que estão praticamente perdidos, sem um direcionamento, sem reconhecer a sua vocação. Sem reconhecer o pertencer, de onde eu sou. Isso. Quanta aí. gente que não a conhece esse pertencer. Né? Capacitação dos pais a educar os filhos, porque hoje o que a gente vê na prática? A maioria dos pais querem terceirizar a educação para a escola, não querem ter o trabalho que os nossos pais e avós tiveram. Então a gente tem que voltar a algumas origens, resgatar essas práticas para que a gente veja uma mudança social futura, né? A profissionalização de pessoas, né? Nós temos aí, o Brasil vai sofrer, já deve estar sofrendo muito com a deficiência de qualificação profissional. E em tamanhos tão pequenos, porque às vezes a gente está num determinado lugar e a pessoa fala, não consigo pessoas para trabalhar. Falta de capacitação. O que está acontecendo até mesmo na seara agrícola. Sim. Né? Quem cultiva café hoje encontra, assim como eu, encontra muita dificuldade para você conseguir pessoas para trabalhar, e também o desafio jurídico, né? Muitas das vezes os formatos contratuais oneram muito
o agricultor, o empresário, e isso não é repassado ao profissional também. Fica aí no meio do caminho para o gigante Estado, né? Então, assim, pela sua pergunta, o que esperar do Rafael é essa cosmovisão, essa visão mais humana do diálogo, de resgatar princípios e valores, fortalecer isso na sociedade, que eu acho que é isso que a gente vai trazer dias melhores para o nosso país. Eu queria que você mandasse uma mensagem para mim aqui nessa câmera, para nós pais, vamos falar de nós, né? Acreditar em algo mais forte. Qual a mensagem que você daria hoje para casais com filhos? Pode falar aqui. A mensagem que eu deixaria era que vocês jamais desistam dos seus. Jamais desistam dos seus filhos, jamais desistam do seu cônjuge. Lembre-se daquele voto inicial. Lembre-se que vocês prometeram ao outro um comprometimento de atravessar as tempestades, a tristeza, as dificuldades. Isso tudo vai passar. Existe um princípio judaico que se chama "isso também passará", ou seja, não há mal que dure para sempre. Então você vai superar. E também não há bem que dure para sempre, ou seja, dias difíceis chegarão, mas você vai ter capacidade e confiança em Deus para superar os desafios propostos da vida. Você me fez lembrar meu pai, que ele falava com a gente assim: escreve num papelzinho, tudo vai passar, e coloca no seu espelho. E é fato, né? Tudo passa. Tudo passa. Eu queria te agradecer muito, dizer que foi um prazer muito grande estar com você pessoalmente. Já te conhecia, já tinha estado com você, mas foi um prazer ter você aqui no Simplesmente com Heloísa Xavier na Record News. O prazer foi todo meu, eu agradeço a riquíssima oportunidade, né, de participar do seu programa, um programa que é de uma amplitude, de um alcance do coração das pessoas. Ai, que bacana! Muito obrigada, Rafael, foi um prazer ter você aqui. Eu acho assim que a gente pode aproveitar muito, né? Porque falar de família, falar de enquanto sociedade, tudo isso mexe com a gente. Por quê? Porque fala dos nossos entes queridos, né? Fala de pessoas que a gente confia, que a gente quer estar junto. Então eu acho que foi uma aula pra gente tudo isso. Eu queria mandar um grande beijo para Isabela. A Isabela, eu encontrei com ela em Itapemirim e ela disse assim: Luza, minha mãe, ela não deixa de ver o seu programa. Então, muito obrigada, dona Joyce. Um beijo grande para a senhora. Eu falei que eu ia falar da senhora, né? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Você assistiu Simplesmente. Oferecimento Cofrio, sabor a toda prova. Celita, alimentos saudáveis, saborosos e confiáveis. Reflete, móveis e decoração.